Olá! Nesta videoaula você vai saber como acessar o S2ID para executar o cadastro, como realizar o procedimento de registro e como preencher o FID. Para ter acesso ao portal do S2ID, você deve acessar o site da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e clicar na aba Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Ao clicar no link S2ID, você será redirecionado para o portal de acesso. Nele, você terá as seguintes opções: acesso restrito, dividido em ente federado, destinado para os municípios e estados fazerem os registros de desastre, solicitar reconhecimento e recursos destinados a ações de resposta. Ministério da Integração, acesso restrito aos servidores do Ministério da Integração Nacional. Informações públicas, dividido em banco de dados, que é a visualização e análise dos registros por meio de uma ferramenta de georreferenciamento, que consiste em uma ferramenta de visualização de mapas. Biblioteca virtual, permite acesso a vários documentos, artigos, teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso relacionados ao tema mapeamento e gestão de risco de desastres. Arquivo digital, com documentos que registram os desastres ocorridos até o ano de 2012, codificados pelo CODAR, como NOPRED, Avadan, decretos e portarias. Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, com a primeira edição de 1991 a 2010 e a segunda de 1991 a 2012. Destaca-se pela construção pioneira do resgate histórico de desastres, ressaltando a importância dos registros pelos órgãos federais, distrital, estaduais e municipais de proteção e defesa civil. Para que os estudos abrangentes e discussões sobre as causas e intensidade dos desastres possam contribuir para a construção de uma cultura de proteção civil. O acesso restrito é destinado aos municípios, estados ou Distrito Federal para realizar o preenchimento dos formulários de registro de ocorrência ou a homologação e o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública, assim como os recursos necessários às ações de resposta. Para ter acesso pela primeira vez ao sistema, você deverá acessar o link Não possuo cadastro na tela de acesso. Na sequência, será necessário anexar o ofício de solicitação de login e senha, que deve estar assinado pelo prefeito municipal, gestor de proteção e defesa civil estadual, distrital ou autoridade hierarquicamente superior. Nesse ofício, deverão constar os dados do usuário, servidor, funcionário ou pessoa responsável, que será responsável pela inserção de dados no sistema: nome completo, CPF, e-mail, número do telefone institucional, número do telefone celular, órgão que representa e endereço completo. Neste local também estará disponível a opção Modelo e, ao clicar no link, será possível acessar um arquivo do Microsoft Word que pode ser usado como modelo para a confecção do ofício. Estando com o documento preenchido, assinado e digitalizado, o próximo passo é anexar o documento de solicitação de login e senha, clicando no botão Escolher arquivo. Na sequência, você deverá localizar o local do arquivo, selecionar o arquivo e clicar no botão Abrir. Para finalizar a atividade de anexar o arquivo, você deverá clicar no botão Anexar arquivo. Logo depois, aparecerá na tela, no campo direito, a mensagem Ofício anexado com sucesso. Depois disso, você deverá preencher os dados solicitados para finalizar o seu cadastro. Primeiro, indicar se o seu cadastro é no âmbito municipal ou estadual. Depois, preencher as demais informações, inclusive aquelas referentes ao município ou estado. Apesar de não ser obrigatório, é importante informar um segundo e-mail, no campo e-mail secundário. Inclusive, é possível inserir mais de um e-mail para recebimento de informações relativas ao processo de reconhecimento. Para isso, basta colocar uma vírgula entre eles. Por exemplo, joão@ig.com.br, joão@gmail.com, etc. Logo abaixo dos dados da prefeitura, você deverá selecionar se existe o órgão de proteção e defesa civil. Se a opção for sim, será solicitado o preenchimento dos dados referentes ao órgão de proteção e defesa civil.
Se o órgão possuir CNPJ próprio, é preciso incluir essa informação no campo específico e o nome do órgão de proteção e defesa civil, de acordo com os dados da Receita Federal, para que o CPDC seja emitido com essas informações. Na sequência dos dados do órgão de proteção e defesa civil, você deverá selecionar se as ações de reconstrução serão realizadas por outro órgão. Essa informação é importante para que, em caso de necessidade de repasse de recurso, ele seja repassado para uma secretaria ou órgão similar com CNPJ específico. Se a opção for sim, será solicitado o preenchimento dos dados referentes ao órgão, como CNPJ, nome do órgão de acordo com os dados da Receita Federal e o responsável com o seu CPF e data de nascimento. Isso é necessário para que os recursos de transferência obrigatória para as ações de resposta e reconstrução sejam creditados em uma conta corrente específica para este órgão. Finalmente, são solicitadas as informações sobre a capacidade gerencial do município, a senha e a confirmação do e-mail. Depois de preenchidas todas as informações obrigatórias, é só clicar no botão Solicitar Cadastro e aguardar um e-mail de confirmação. Enquanto não for aprovado pela SEDEC, o cadastro vai apresentar a seguinte mensagem: aguarde ativação de cadastro. Caso você tenha esquecido a sua senha, poderá recuperá-la acessando no botão Esqueci minha senha. A recuperação vai se dar por meio do seu CPF e a nova senha vai ser enviada para o e-mail cadastrado no sistema. Você também poderá fazer o login através de acesso via token. Essa forma de acesso é realizada por meio da certificação digital do usuário, ou seja, é necessário que você possua um token vinculado ao seu CPF. Dessa forma, ao clicar no botão Acesso via token, você será direcionado para uma tela de acesso que solicitará o código PIN, senha do certificado digital, que será autenticado no sistema. Ativado o cadastro, você deverá informar login e senha para acessar o S2ID, clicando no botão Acessar o sistema. Na tela Atualizar cadastro, também é possível alterar a senha de acesso fornecida automaticamente pelo sistema. Lembre-se de que essa senha deverá ser alterada no primeiro acesso por meio do botão Trocar senha, localizado no final da página. Na sequência, você será direcionado para a tela Troca de senha. Nela será necessário inserir a senha atual e a nova senha proposta. Sempre que o S2ID for acessado, você será direcionado para a tela Atualizar cadastro, com o objetivo de conferir se as informações estão atualizadas ou se é necessário modificá-las. É de fundamental importância que os dados estejam sempre atualizados, pois, em caso de dúvidas, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil entrará em contato com você sempre que for necessário. Após revisar e atualizar os dados, você deve clicar no botão Avançar. No menu Opções estão disponíveis os seguintes campos: Registro e Reconhecimento Federal, dividido em Novo Registro, onde se encontram os formulários necessários para informar uma ocorrência, solicitar a homologação estadual ou solicitar o pedido de reconhecimento. Acompanhamento, local onde você pode consultar os protocolos abertos referentes ao seu município, visualizar e imprimir todo o processo. Ações de resposta, destinado ao ente federado, é onde devem ser solicitados os recursos necessários para as ações emergenciais e de assistência humanitária no momento da ocorrência de um desastre. Você deverá prestar as informações necessárias para efetuar a solicitação de recursos, acompanhamento e prestação de contas. Ações de recuperação consiste em um módulo que ainda está em desenvolvimento e dessa maneira não se encontra disponível. No entanto, esse espaço será destinado ao ente federado para solicitar os recursos necessários para as ações de reconstrução. Você deverá prestar as informações necessárias para efetuar a solicitação de recursos, acompanhamento e prestação de contas. Plano de contingência, dividido em criação, edição e visualizar no mapa. Trata-se de um módulo que ainda está em desenvolvimento e, dessa maneira, também não se encontra disponível. Esse espaço será destinado para o ente federado apresentar o plano de contingência, que consiste em um planejamento tático elaborado a partir de uma determinada hipótese de desastre. Esse plano deve ser elaborado com grande antecipação,
objetivando facilitar as atividades de preparação e otimizar as atividades de resposta aos desastres. Outras opções, dividido em relatórios, espaço que permite que você possa realizar consultas sobre as ocorrências de desastres cadastradas no sistema e emitir os relatórios sobre essas ocorrências. SCDI é um link de direcionamento para o Sistema de Cadastro de Deslizamentos e Inundações, que foi desenvolvido pelo Serviço Geográfico do Brasil para a inclusão de informações sobre potenciais eventos relativos a deslizamentos. Orientações S2ID, um ambiente no qual há manuais de orientação para você e também conta com videoaulas. Legislação, página onde estão disponíveis as leis e as normas relacionadas à proteção e defesa civil. Ao acessar a opção Novo Registro, o Formulário de Informação de Desastres, FID, é aberto. Além de ser fundamental para habilitar a edição dos outros formulários, o FID serve também para registrar a ocorrência do desastre e para a abertura dos processos de homologação estadual e de reconhecimento federal. Da mesma forma, as informações gravadas no FID são encaminhadas para o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, para as providências de apoio. O FID é um documento obrigatório para que o ente federado possa solicitar o reconhecimento das situações de emergência ou de calamidade pública referentes aos desastres naturais. O formulário também pode ser utilizado para prestar informações sobre os danos e prejuízos decorrentes dos desastres, mesmo quando não é solicitado o reconhecimento. Note que no item 1, Identificação, os campos de identificação dos estados e municípios são preenchidos automaticamente, de acordo com o cadastro. Se essas informações estiverem incorretas, todos os formulários estarão incorretos. Se isso acontecer, você deverá entrar em contato com a SEDEC para solicitar o ajuste. Neste mesmo item, temos as seguintes informações: população, que já vem preenchida automaticamente, de acordo com o censo do IBGE de 2010, o PIB, Produto Interno Bruto, em que se deve registrar o valor em reais apurado no ano anterior, orçamento, em que se deve registrar o orçamento municipal com valor em reais aprovado na lei municipal, arrecadação anual, em que se deve registrar o valor em reais da arrecadação anual apurada no ano anterior, receita corrente líquida, registrar o valor em reais anual ou mensal e o sistema calculará automaticamente o valor mensal e anual. E observe que, para a avaliação do processo do pedido de reconhecimento, alguns critérios são baseados na receita corrente líquida. O não preenchimento correto dessa informação poderá implicar na devolução do processo e até mesmo no não deferimento da solicitação de reconhecimento. No item 2, Tipificação, deverá ser selecionado o tipo de desastre de acordo com a Codificação Brasileira de Desastres, a COBRAD, na caixa de seleção. Automaticamente será preenchido o código da COBRAD e a sua denominação. No item 3, Data de ocorrência, deverá ser informada a data da ocorrência do desastre. Nos casos de desastres graduais ou de evolução crônica, a data da ocorrência será a data da decretação. Nesse item, deve ser registrada também a hora do desastre. Súbitos ou de evolução aguda, quando resultam da liberação brusca de grande quantidade de energia sobre sistemas vulneráveis. Relacionam-se com eventos ou acidentes de grande magnitude e de ocorrência súbita. São exemplos de desastres súbitos os relacionados ao movimento de massa, como quedas, tombamentos e rolamentos, deslizamentos, corridas de massa e subsidências e colapso. Desastres graduais ou de evolução crônica, quando seus efeitos são sustentados e tendem a se agravar e acentuar de forma gradual. São exemplos desse tipo de desastre, o gradual, as secas, estiagens, incêndios florestais e a baixa umidade do ar. A data de ocorrência do desastre é um dos principais critérios para a SEDEC avaliar o pedido de reconhecimento. No caso dos desastres súbitos, o prazo é de 10 dias após a ocorrência do desastre. No caso do desastre gradual, este prazo é de 10 dias após a decretação. É importante destacar que, sem o preenchimento de todas essas informações, o registro da solicitação de reconhecimento de situação de emergência ou de estado de calamidade pública pode não ser gravado.
E a definição correta de todos os códigos permite mais facilidades de procedimentos e confere também mais fidelidade ao processo. No item 4, área afetada, o ente federado deve informar quais áreas do município foram afetadas. Esse campo é dividido em 3 partes. Área afetada, tipo de ocupação, onde você deve selecionar se as áreas residencial, comercial, industrial, agrícola, pecuária, de extrativismo vegetal, de reserva florestal ou APA, de mineração, de turismo e outras, foram afetadas nas áreas urbana, rural ou ambas, ou ainda se elas existem ou não e se não foram afetadas. Seleção das áreas afetadas. A seleção é realizada diretamente no mapa do município, clicando com o botão esquerdo do mouse, onde cada área que pode ser selecionada corresponde aos setores censitários definidos pelo IBGE. Para selecionar vários setores, você deverá acionar e segurar a tecla Ctrl. Descrição das áreas afetadas. Nesta descrição é preciso atentar-se para as delimitações, fornecendo informações com o máximo de precisão. Na aba Anexo, é possível incluir mapas ou croquis, além de outros documentos. Na seleção das áreas afetadas, item 4.2, é importante evitar selecionar a totalidade do município, apontando apenas as áreas que efetivamente sofreram danos e prejuízos relevantes. Por exemplo, localidades onde a infraestrutura urbana foi danificada ou destruída, como pontes e estradas. Áreas rurais que, por causa da seca, sofreram com a falta de água e ou tiveram perdas da safra. No caso de deslizamento, as encostas. No caso de inundação, são as áreas inundáveis situadas em nível inferior às cotas de alerta. Descrição das áreas afetadas. É importante a descrição mais específica do que foi afetado na área selecionada. Por exemplo, o nome da rua, do bairro, a região mais afetada, etc. Evite colocar a expressão toda a área urbana e rural do município, pois a própria seleção dos itens anteriores já indica as áreas afetadas nas zonas urbana e rural. O item 5, causas e efeitos do desastre, é o espaço destinado para o ente federado descrever o evento adverso que provocou o desastre, informando suas características e magnitude. Por exemplo, elevação do nível do rio, se rápida ou lenta, milímetros de chuva, velocidade do vento, encharcamento do solo e etc. Observe que é importante inserir informações pluviométricas dos órgãos de pesquisa ou acompanhamento hidrometeorológico, como a Agência Nacional de Águas, ANA, por exemplo. Item 6. Danos. Este espaço é destinado para o ente federado classificar os danos decorrentes do desastre. De acordo com a definição da Instrução Normativa número 1 de 24 de agosto de 2012, dano é o resultado de perdas humanas, materiais ou ambientais infligidas às pessoas, comunidades, instituições, instalações e aos ecossistemas como consequência de um desastre. No item 6.1, danos humanos, informe a quantidade de pessoas vitimadas em consequência do desastre, discriminando mortas, pessoas falecidas, feridos, pessoas feridas que necessitam ou não de hospitalização, enfermos, pessoas que desenvolveram enfermidades em consequência do desastre, desabrigados, pessoas desalojadas que necessitam de abrigo público temporário, desalojados, pessoas cujas habitações foram danificadas ou destruídas, mas que necessariamente não precisam de abrigo público temporário. Desaparecidos, pessoas não localizadas ou de destino desconhecido. E outros afetados, pessoas diretamente afetadas pelo desastre de alguma outra forma, as quais devem ser descritas no campo Descrição dos danos humanos. Observe que o total de afetados é somatório automático dos itens anteriores. Para caracterizar a situação de emergência ou estado de calamidade pública, observe os seguintes critérios para o item 6.1. No caso de situação de emergência, entre 1 e 9 mortos e entre 1 e 9 afetados. No caso de estado de calamidade pública, 10 ou mais mortos, 10 ou mais afetados. No quadro Descrição dos danos humanos, é possível descrever com clareza o campo Outros afetados.
Um exemplo de outros danos humanos seria pessoas isoladas, que são aquelas que ficaram totalmente impedidas de se locomover, necessitando de meios excepcionais para tanto, como transporte aéreo. No item 6.2, danos materiais, informe a quantidade de edificações danificadas ou destruídas pelo desastre, discriminando unidades habitacionais, casas, edifícios e demais unidades, instalações públicas de saúde, hospitais, postos de saúde, centros médicos e outros, instalações públicas de ensino, creches, escolas, colégios, faculdades, instalações públicas prestadoras de outros serviços, prefeitura, postos de atendimento ao público, instalações públicas de uso comunitário, centros de convivência e outros, obras de infraestrutura pública, o sistema viário, estradas, rodovias, obras de arte, pontes, pontilhões, viadutos, sistema de abastecimento de água, sistema de energia, sistema de drenagem. Para caracterizar situação de emergência ou estado de calamidade pública, observe os seguintes critérios descritos no item 6.2. No caso de situação de emergência, o total do somatório da quantidade de instalações públicas de saúde, ensino e prestadoras de serviços destruídos ou danificados entre 1 e 9. Ainda em situação de emergência, entre 1 e 9 instalações de uso comunitário destruídas ou danificadas, entre 1 ou 9 unidades habitacionais destruídas ou danificadas e entre 1 e 9 quantidade de obras de infraestrutura destruídas ou danificadas. Se for estado de calamidade pública, 10 ou mais instalações públicas de saúde, ensino e prestadoras de outros serviços destruídas ou danificadas. 10 ou mais instalações de uso comunitário destruídas ou danificadas. 10 ou mais unidades habitacionais destruídas ou danificadas. E 10 ou mais obras de infraestrutura destruídas ou danificadas. No item Descrição dos danos materiais, deve ser informado o nome das instalações e obras danificadas, incluindo o tipo de dano ocorrido, quantidade de pessoas afetadas, localização, nome do estabelecimento e outras informações pertinentes. Por exemplo, escola estadual, endereço, quantidade de alunos, parcialmente destelhada, hospital, endereço, quantidade de leitos versus os leitos danificados devido a desmoronamento de paredes e etc. Dentro do item 6.3, danos ambientais, dizem respeito ao processo de degradação da natureza, que pode ser reversível ou irreversível. Informe se o município apresentou os seguintes danos ambientais: poluição ou contaminação da água, poluição ou contaminação do ar, poluição ou contaminação do solo, diminuição ou exaurimento hídrico e incêndios em parques, APAs ou APPs. Devemos selecionar o dano, se houve ou não, e, em caso positivo, colocar o percentual da população atingida por causa dos danos ambientais, poluição ou contaminação da água, do ar, do solo, diminuição ou exaurimento do recurso hídrico, provocados pelo desastre, de acordo com uma escala variável, de 0 a 5%, de 5 a 10%, de 10 a 20% e acima de 20%. E o percentual até 40% ou acima de 40% de incêndios em parques, APAs e APPs. Na descrição, devemos informar o local, as consequências do desastre, a previsão de recuperação da área, entre outras informações que possam apresentar a consequência a quem está avaliando o documento. Situação de emergência para cidades com até 10 mil habitantes, 10 a 20% de contaminação da água, 10 a 20% de contaminação do solo, 10 a 20% de contaminação do ar e até 40% de incêndio em vegetações. Situação de emergência acima de 10 mil habitantes, 5 a 10% da contaminação da água, 5 a 10% da contaminação do solo, 5 a 10% da contaminação do ar, até 40% de incêndio em vegetações. No caso de estado de calamidade pública, municípios de até 10 mil habitantes, acima de 20% na contaminação da água, acima de 20% na contaminação do solo, acima de 20% na contaminação do ar e acima de 40% no caso de incêndio em vegetações. Para municípios com mais de 10 mil habitantes, no caso de estado de calamidade pública, de 10 a 20% de contaminação da água, 11 a 20% de contaminação do solo, 12 a 20% de contaminação do ar e acima de 40%
no caso de incêndio em vegetações. Item 7. Prejuízos econômicos. Os prejuízos econômicos são classificados em duas categorias: prejuízos econômicos públicos e prejuízos econômicos privados, que são informados separadamente. Os prejuízos econômicos públicos, no item 7.1, deve-se registrar aqueles serviços essenciais que foram prejudicados ou interrompidos pelo desastre, informando a quantidade e a unidade de referência, estimando o valor em reais, relacionados às ações que deverão ser realizadas em função do colapso dos serviços essenciais, referentes aos prejuízos causados ao poder público para o restabelecimento e recuperação dos sistemas prestadores dos seguintes serviços: assistência médica e saúde pública, abastecimento de água potável, sistema de captação de águas pluviais e sistema de coleta de esgotos sanitários, sistema de limpeza urbana e de recolhimento e destinação de lixo, sistema de desinfestação ou desinfecção do habitat, de controle de pragas e vetores, geração e distribuição de energia elétrica, telecomunicações, transportes locais, regionais e de longo curso, distribuição de combustíveis, especialmente os de uso doméstico, segurança pública e ensino. O valor total dos prejuízos públicos é preenchido automaticamente, de acordo com os valores preenchidos nos itens anteriores. Na caracterização dos critérios de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, observe os seguintes critérios para o item 7.1. No campo Descrição dos prejuízos econômicos públicos, descrever o impacto desses prejuízos no que se refere à prestação de serviços públicos para a população, por exemplo, interrupção dos serviços essenciais. Esclareça como foram calculados os valores consignados para um melhor entendimento. Também deve ser informada a extensão de prejuízos, que é compreendida como a população diretamente afetada pelo colapso do serviço essencial respectivo. É necessário citar as medidas em curso para o restabelecimento e a recuperação dos serviços. No item 7.2, prejuízos econômicos privados, registre os prejuízos econômicos discriminando a quantidade, a unidade de referência e o valor em reais do prejuízo correspondente, discriminando agricultura, informe o valor do prejuízo para os diversos tipos de lavoura; pecuária, informe o valor de animais mortos, doentes ou com baixo peso em função do desastre; indústria, informe o valor estimado de custo da produção perdida do setor industrial afetado; comércio e serviços. O valor total dos prejuízos privados é preenchido automaticamente de acordo com os valores preenchidos nos itens anteriores. Na caracterização de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, observe os seguintes critérios para o item 7.2. No caso de situação de emergência, o total dos prejuízos privados entre 8,33% a 24,92% da receita corrente líquida. No caso de estado de calamidade pública, acima de 24,93% da receita corrente líquida. No campo Descrição dos prejuízos econômicos privados, descreva o impacto desses prejuízos na economia do município a curto, médio e longo prazos. Esclareça como foram calculados os valores consignados para um melhor entendimento. Também devem ser informadas as medidas em curso para a contenção dos prejuízos. No item 8, Instituição Informante, os dados da instituição informante, como nome, telefone, nome do responsável pelas informações e o cargo, serão preenchidas automaticamente de acordo com os dados cadastrais. A data do preenchimento também é automática e sempre alterada ao se clicar o botão Salvar Registro. Ao clicar no botão Salvar Registro, as informações são gravadas na base de dados enviada ao SENAD e disponibilizada para análise espacial. Na sequência, aparecerá um quadro apresentando os principais danos do registro e solicitando a confirmação dessas informações. Verificando divergência nas informações apresentadas, você deverá selecionar no botão Não, e assim ele retornará para a edição do feed. Caso contrário, clique no botão Sim para confirmar as informações. Em seguida, o sistema apresenta a tela de confirmação de geração de protocolo, em que você deverá clicar na opção OK. A partir desse momento, os demais formulários estarão disponíveis para preenchimento. O status do processo é apresentado logo acima das abas do processo de reconhecimento
E também é apresentado o número do protocolo logo abaixo do item Identificação no FID. O FID é o único formulário que não permanecerá bloqueado depois do envio da solicitação de reconhecimento, uma vez que ele poderá e deverá ser atualizado na base de dados e junto ao SENAD, enquanto perdurar a situação de anormalidade. Agora, estude o material do curso, interaja com os seus colegas, dedicação e empenho. Bom trabalho!